Olá, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais uma questão acerca do direito administrativo. Nós estamos falando dos aspectos iniciais, a parte de fontes, a parte principiológica, a parte de conceito de direito administrativo, pontos que são pontos iniciais, mas extremamente importantes. Então atenção para você que está me acompanhando pelas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, bem como para você que está no Acerte Concursos através desse grande projeto pioneiro que é o Cine Acerte. Então toda a atenção para que você consiga vislumbrar os detalhes da questão comigo. Questão FGV. Direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo Estado. Assinale a opção que indica as 4 fontes do direito administrativo. Nós já fizemos isso nas aulas anteriores, mas vamos relembrar aqui que fontes é onde se busca a normatização, ou seja, o conjunto de normas ele é encontrado a partir dessas fontes. Quais são essas fontes aí consideradas importantes? Nós temos a lei, e quando eu falo em lei, esta lei ela deve ser analisada tanto em sentido amplo quanto em sentido estrito. Tanto em sentido amplo, e quando eu falo em sentido amplo, eu não estou pensando apenas em leis ordinárias e complementares. Eu estou pensando na Constituição, eu estou pensando em lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decretos regulamentares, resoluções administrativas, enfim, todos os aspectos que impliquem em caracterizações de normas de comportamento. Além disso, existe um sentido que é um sentido considerado como um sentido estrito. Sentido estrito, quando nós mencionamos, é a lei em si, a lei ordinária, a lei complementar, enfim, aquelas que têm força efetivamente de lei, tá? Bom, além das leis, o que é que nós temos? Nós temos a doutrina. Quando nós mencionamos a doutrina, nós estamos pensando nos estudiosos acerca de determinada matéria, no caso, em comento, no caso, em análise, o direito administrativo. Além disso, nós temos a jurisprudência. Quando nós falamos em jurisprudência, a ideia a ser vislumbrada aqui é que nós temos decisões judiciais consideradas como decisões judiciais, e essas decisões judiciais, elas são reiteradas, ou seja, são decisões judiciais no mesmo sentido. Além disso, nós temos a parte atinente, a parte que nós podemos citar como a parte dos costumes. São esses que precisam estar mencionados aqui. Então, doutrina sim, lei sim, veja que regra e norma já estão fora, já não ingressam. Veja só, veja só. Nós temos leis, ele já vai falar em norma não, regra não, jurisprudência sim. Regra não, norma não, jurisprudência sim, costume sim. Lei sim, doutrina sim, jurisprudência sim, costume sim. Veja que a questão de número 6, a resposta correta é a letra D. Além disso, normas não, doutrina sim, jurisprudência sim, lei sim. Então o problema foi o inicial, tá certo? Até porque as leis se configuram como normas de comportamento que devem ser seguidas, tá certo? Bom, seguindo aí, nós temos a questão de número 7. Olha só, determinado governador, olha só. Determinado governador nomeou o irmão presidente da Assembleia Legislativa do mesmo Estado, para exercer cargo em comissão em seu gabinete. Veja que se é irmão, eu estou diante de um parente. No caso dos irmãos, ele se enquadra como um parente de segundo grau. O parentesco é de segundo grau. Então, se insere na linha do nepotismo, tá certo? O nepotismo ele engloba a ideia de contratações para
verdade, nomeação para cargo em comissão ou designação para função de confiança de familiares. E aí nós vamos englobar cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau. Em troca, o deputado estadual que exerce a presidência da Casa Parlamentar nomeou a irmã de tal governador para o cargo em comissão, não por critérios técnicos, veja que está muito claro, não por critérios técnicos. Então, qual foi e sim para completar a designação recíproca. Aqui é claramente uma situação que configura o chamado nepotismo cruzado. É a figura do nepotismo cruzado. Nepotismo cruzado. Na hipótese em tela, ambos os agentes políticos desrespeitaram a súmula vinculante do STF, exatamente, que veda o nepotismo cruzado e o violaram diretamente, o princípio formativo. Nós estamos diante da súmula vinculante número 13, tá certo? Que traz exatamente essa vedação da designação, inclusive recíproca. Vamos lá. A ofensa se dá em relação a qual princípio? Aí vem publicidade. Não tem nenhuma relação. Aqui eu estou diante de uma situação que nós temos favorecimento. Se é favorecimento, você está diante de um benefício que é concedido. Então, é um benefício concedido de forma indevida. Então, é um benefício indevido esta designação para a função de confiança. Então, não tem nada a ver com publicidade, com autotutela, com proporcionalidade ou razoabilidade. Você poderia pensar em moralidade, por exemplo. Você pode pensar em impessoalidade, pois o ato administrativo não pode servir para satisfazer, olha a palavra, a favorecimentos pessoais. A questão de número 7, a resposta correta é a letra D. Vamos lá, galera, mais uma questão. Questão de número 8. Os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. Isso diretamente tem a ver com o princípio da impessoalidade. Este princípio da impessoalidade, ele encontra guarida constitucional na parte da administração pública, no artigo 37, em seu parágrafo 1º, que assim aduz que a publicidade governamental deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, imagens ou símbolos que identifiquem a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Então, veja só, de acordo com os princípios constitucionais que regem a administração pública, assinale a opção que apresenta o princípio constitucional a que se refere a conduta acima. Então, promoção pessoal, isso tem a ver com o princípio da impessoalidade. Questão de número 8, a resposta correta é a letra B. Vamos lá, galera, mais uma questão importante, questão de número 9. Vamos nessa. Assinale a opção em que consta princípio da administração pública que não é prevista expressamente na Constituição Federal. Veja só, quando nós raciocinamos esta questão trazida pela ESAF, qual é a linha de raciocínio que você precisa ter? Que nós temos dois grandes grupos de princípios. Nós temos os princípios administrativos e estes princípios administrativos, eles podem ser princípios expressos, como esses princípios administrativos, eles podem ser implícitos. Quando nós falamos em princípios constitucionais expressos, a base está na Constituição Federal. É o artigo 37 caput, ou seja, a cabeça do artigo. Enquanto que os implícitos, eles são vistos em cada assunto determinado, em cada situação específica.
O que é que nós temos desses princípios expressos? É justamente o LIMP. O que quer dizer esse LIMP? É justamente a ideia de legalidade, é a ideia de impessoalidade, moralidade, é a ideia de publicidade e o cenário importantíssimo da eficiência. E o cenário da eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? Então, é um cenário de extrema importância, fique atento, vamos dessa. Então, quando nós pensamos nos princípios expressamente previstos, publicidade sim, eficiência sim, legalidade sim, moralidade sim, o único que está fora é o princípio da proporcionalidade. Então, a questão de número 9, a resposta é a letra C. Vamos lá, seguindo aí, questão importante, questão da ESAF, Ministério da Fazenda, questão de nepotismo. Vamos lá. Luiz e Márcia casaram-se em 1990 e logo após o casamento lograram ambos êxito em concurso público prestado, passando a ocupar cargo público efetivo. Então veja que eles ingressaram na administração pública através de concurso público. Ponto importante aí. Olha só, em carreira típica de Estado, com exercício no Ministério da Fazenda, em unidade organizacional, localizada no estado do Ceará. Em 2003, Luiz, servidor muito experiente e dedicado, após anos de exercício do cargo efetivo, é convidado para assumir posto de dirigente máximo da unidade organizacional do Ceará. Convite este que ele aceitou prontamente. Ok, está tudo dentro da legalidade. Seu primeiro ato como dirigente da unidade foi nomear Caio e Carlos, seus colegas de trabalho de longa data, como os seus dois e únicos subordinados diretos. Caio seria o responsável pelo atendimento ao cidadão e Carlos cuidaria dos demais serviços prestados pela unidade. A pergunta é se a nomeação aqui é porque são companheiros de longa data ou porque existe mérito naquela designação, enfim, naquela nomeação. A respeito do caso concreto acima narrado e tendo em mente o que consta no decreto 7203 de 2010, aqui nós estamos diante de um decreto que cuida do nepotismo. É o decreto que cuida do nepotismo. Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta. Ao final, veja que contenha a sequência correta. Luiz não poderia ocupar cargo em comissão mencionado por força da vedação ao nepotismo, estabelecida no decreto 7. Isso está errado. Alan, mas eu estou diante de uma situação que existe o cônjuge na repartição, certo? Mas o que não pode é o cônjuge ter designado ele para um cargo em comissão, ou no caso de uma designação para uma função de confiança. No caso aí seria uma nomeação para o cargo em comissão. Então quem não poderia nomear para este cargo em comissão seria o cônjuge, que não é o caso em comento. Veja, ele é convidado, em nenhum momento é trazido que é por sua esposa. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação direta do agente público. Verdade, que foi o que eu acabei de falar. O que não pode é levar essa subordinação direta. Alan, mas no caso de Caio e Carlos, veja que são colegas de trabalho. Não tem problema nenhum essa designação. Para os fins do decreto, o cônjuge não é considerado familiar. Errado. Como eu acabei de falar, familiar é o cônjuge, é o companheiro e são parentes até o terceiro grau, sendo assim considerados somente os descendentes ou ascendentes na linha reta. Isso está falso. Então vamos lá para a alternativa que tem o V, o F e o F, perdão, o V e o F. FVF. Então, FVF, veja que é a letra C. Beleza, galera? Então, questão de número 10. A resposta correta é a letra C. É isso aí, galera. Encerramos mais um grande ciclo de questões, tanto para você que está nas redes sociais, quanto para você que está na sala de aula do Cine Acerte. Estamos juntos! Rumo
rumo à sua aprovação. Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!